Olá, pessoal. Professor Edson Ferreira aqui. E hoje a gente vai estar resolvendo uma lista de exercícios, tá? Sobre os fundamentos da ótica geométrica, mais precisamente a parte de luz e cores. Essa lista de exercícios, ela está disponibilizada aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado, certo? Se o link por acaso não estiver funcionando, você pode tentar entrar em contato comigo e eu posso disponibilizar essa lista para vocês. Tudo bem? Então é uma listazinha relativamente simples. Nós teremos aqui alguns exercícios que eu chamei aqui de exercícios de embasamento. Você pode entender isso como sendo exercícios propostos mesmo. Eu sugiro até que você pegue essa lista e tente resolver essas questões antes da gente começar realmente a fazer os exercícios, tá? Então, a gente tem esses exercícios de embasamento, no qual a gente vai ter aqui 9 questões, ok? E depois dessa parte desses exercícios de embasamento, eu coloquei aqui para a gente fazer também uma sessão do Enem, onde eu separei algumas questões que caíram em anos anteriores na prova do Enem, tá? Para que a gente possa conseguir fazer e se preparar bem para vestibulares como o Enem e parecidos. Então eu coloquei 5 questões aqui do Enem para isso, tá? Nada impede que esses exercícios de Enem eles acabem aparecendo também durante a resolução dos exercícios de embasamento. Embora nessa lista eu acredito que eu não tenha colocado algum exercício do Enem dentro dos exercícios de embasamento. Tudo bem? Então, comecemos lá do começo, a partir da primeira questão, tá? Lembrando, aqui a gente vai ter só ótica geométrica, certo? E eu quero pedir para vocês que, se possível, curte aqui o vídeo, comenta se ficou alguma dúvida, o que é que você achou da resolução também, compartilha, porque é interessante também para o canal crescer, beleza? Vamos lá. Questão número 1, questão da UFPE, ela diz o seguinte: em setembro de 2006 foi descoberta a explosão supernova de uma estrela localizada a 240 milhões de anos-luz da Terra. Qual a ordem de grandeza Qual a ordem de grandeza de tal distância em quilômetros, sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo? Então, a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. E que um ano tem cerca de 3 vezes 10 à sétima segundos. Ok. Então, qual que é a ideia da questão aqui para a gente fazer? A ideia dela é descobrir qual é a ordem de grandeza dessa distância de 240 milhões de quilômetros, ou seja, é basicamente a gente converter 240 milhões de quilômetros para 240 milhões de anos-luz, perdão, para quilômetros, e descobrir qual que é essa ordem de grandeza. A ordem de grandeza é aquela basezinha com expoente que fica pertinho do número, né? Tipo o 10 elevado à sexta, o 10 elevado à nona, isso são as ordens de grandeza, tá? Para isso a gente tem que deixar o número em notação científica depois que a gente fizer essa conversão. Nesse caso, como a gente não tem o fator de conversão, a gente vai precisar fazer uma continha simples de velocidade média, utilizando a equaçãozinha da velocidade média para achar a distância que a luz percorre em um ano. Porque a distância que a luz percorre em um ano é justamente o ano-luz. Com esse fator de ano-luz, a gente vai poder converter essa distância de 240 milhões de anos-luz. Tudo bem? Então, lembre lá da equaçãozinha de velocidade média. Velocidade média, ou a velocidade, ela é igual à distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade de um certo objeto é igual à distância que ele percorre no tempo em que ele percorre essa distância. Tranquilo. Nesse caso, o que está percorrendo a distância é a luz, tá? Então, no lugar de v, eu vou colocar aqui o c, velocidade da luz, que é igual à distância dividida pelo tempo, tá? Distância dividida pelo tempo. Ok, a velocidade da luz, a gente sabe quanto que vale. Ele disse para a gente na questão que ela vale 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Então, aqui, ó, 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo é igual à distância, que é o que a gente quer saber, né? Justamente a distância que a luz percorre com essa velocidade durante o tempo de um ano. Ele disse que um ano equivale aqui
a 3 vezes 10 a sétima segundos. Então, ó, 3 vezes 10 elevado a sétima segundos. Tranquilo? Aqui o que a gente vai fazer é passar esse 3 vezes 10 a sétima que está dividindo para o outro membro da equação. E a gente faz isso com a operação inversa, ou seja, multiplicação, certo? Então aqui vamos seguir a continha. Essa distância D, ela vai ser igual a 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, que já estava do outro lado, vezes o que passou para lá, foi 3 vezes 10 elevado à sétima segundos, né? Vou colocar aqui os segundos. Tudo bem. Então, nessa continha aqui, ó, a gente está fazendo uma multiplicação de números que têm base 10 com um certo expoente ali. Expoentes poderiam ser diferentes ou iguais, não faz muita diferença para a conta, mas a ideia é que você tem que saber como é que faz multiplicações com esses números. E a ideia é, para fazer essas multiplicações, você multiplica normalmente os números que estão na frente dessas bases, ou seja, você vai fazer aqui 3 vezes 3 normalmente, tá? Então a distância aqui ela vai ser 3 vezes 3, 9. Aí você vai repetir a base, que é 10, e vai somar os expoentes. Se fosse uma divisão, você subtrairia um pelo outro, né? De cima pelo de baixo. Nesse caso, como é uma multiplicação, basta somar normalmente esses números. Então é 3 vezes 3 que dá 9. 10 elevado à quinta vezes 10 elevado à sétima. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 7, 12. Ok? E qual vai ser a unidade aqui? Repara que tem segundo aqui e tem segundo aqui. Esses segundos cortam, restando para a gente aqui a unidade de quilômetros. Tudo bem. Então, essa distância que a gente encontrou aqui é a distância que a luz percorre em um ano, tá? Essa daqui é a distância que a luz percorre em um ano. Vou até dar um destaque a isso aqui. Vou escrever aqui na frente, tá? Essa aqui é a distância percorrida pela luz em um ano. Ou seja, esse valor aqui equivale ao ano luz. Com essa informação, agora a gente pode fazer essa conversão que ele quer de 240 milhões de anos-luz, que é a distância em que acontece essa explosão supernova dessa estrela, a distância que ela está para a Terra, converter isso aí para uma distância de quilômetros e a gente vai observar quando isso acontecer esse fatorzinho aqui do número que a gente encontrar, que vai ser a ordem de grandeza, certo? Então, para fazer isso aí, ó, vamos só converter aqui. Vou até pegar aqui uma outra cor da gente. Vou pegar o vermelho mesmo, por exemplo. Então, ó, 240 milhões. Lembra que o milhões ele é escrito como sendo 10 elevado à sexta? Isso aqui significa 1 milhão, certo? 1 milhão. Então, 240 vezes 1 milhão, a gente tem 240 milhões, como ele diz na questão, certo? Então, 200 vezes 10 à sexta, anos-luz, anos-luz, que é o que a gente quer descobrir. A gente não sabe o quanto que equivale a essa distância, porém a gente sabe que um ano-luz, a gente acabou de descobrir isso, equivale a uma distância de 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então agora é só fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, né? Aquele cruz credo Ave Maria, passar o 1 ano-luz multiplicando de lá em cima, passar esse 240, passar esse 9 vezes 10 a 12 multiplicando 240 do outro lado. Dessa maneira, nós temos aqui que essa distância D será igual a 240 vezes 10 elevado à sexta, vezes 9 vezes 10 elevado a 12,
Vamos só fazer essa continha aqui, né? Vou dar um zoom aqui para poder fazer essa conta aqui. 240 vezes 9. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 4 dá 36. Vai 3. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 3. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 3, 21. 18 mais 3, 21. Então, 240 vezes 9 dá 2.160, certo? 2.160. Agora a gente pode voltar aqui e escrever que essa distância D, ela vale 2.160. Lembra, isso é a multiplicação de 240 vezes 9, tá? Porém, a gente ainda precisa fazer a multiplicaçãozinha aqui do 10 à sexta com 10 a 12. Para fazer essa multiplicação, a gente já viu agora há pouco, repete a base, soma os expoentes, 6 mais 12 dá 18. Precisamos transformar esse número para a notação científica, tá? Para que a gente possa achar a verdadeira ordem de grandeza desse número. Para isso, a gente vai pegar aqui a vírgula ó, e vai andar ela 3 vezes para a esquerda. Quando a gente anda ela 3 vezes para a esquerda, para cada vez que a gente anda ela para a esquerda, a gente soma mais um no expoente. Então, teremos aqui que a distância D vai ser igual a 2,16, tá? Vezes 10 elevado. Como a gente andou 3 vezes, soma 18 mais 3, 21 quilômetros. 21 quilômetros. Essa é a resposta final dessa distância convertida para quilômetros. Como o que ele quer é apenas a ordem de grandeza, a resposta é essa, tá? 10 a 21. 10 a 21. Então vamos voltar lá para as alternativas. E vemos que a letra A é o que a gente quer, né? A alternativa aqui de 10 a 21 quilômetros. Perfeito, pessoal? Então, é só uma questãozinha de conversão de unidades, certo? Espero que tenha ficado claro essa, essa questãozinha aí, né? Foi interessante essa questão. Podemos ir para a próxima, não? Então, vamos aqui para a próxima questão. Questãozinha da UEMA, que diz o seguinte: se o Sol apagasse, ou seja, se a luz deixasse de ser emitida após 1 hora de ocorrência desse fato, um sobrevivente, olhando o céu sem nuvens, veria. Ok? Então, essa é uma questão dos tipos de propagação de luz que existem, né? Perdão, tipos de propagação da luz, não. Essa é uma questão que ela trata sobre a a natureza da luz, né? Se a luz, os objetos, eles são objetos que emitem luz própria, ou se eles refletem a luz. No caso, se eles são uma fonte primária de luz ou uma fonte secundária de luz. O Sol é uma fonte primária de luz. E aí a ideia é que a gente vai procurar nessas alternativas quais ali são também fontes primárias de luz. Por exemplo, os planetas são fontes secundárias de luz. A Terra é uma fonte secundária de luz, assim como Júpiter, Vênus, Marte e por aí vai. Ou seja, eles não emitem luz própria. A gente só consegue enxergar eles porque eles refletem a luz do Sol que chega até eles, certo? Então, por exemplo, se a gente olhasse para o céu numa situação em que o Sol apagou, nós não veríamos à noite nenhum planeta, que eles não emitem luz própria, tá? Lembra que a gente está definindo luz aqui na ótica geométrica como sendo aquela sensação física que provoca a visão, tá? Então, a luz ele vai ser o agente físico que quando ele entrar em contato com os nossos olhos, ele vai provocar essa sensação física da visão. Essa é uma maneira melhor de se colocar. Desse jeito, vamos analisar as alternativas. Ele veria a Lua?
Não. Por que que ele não veria a Lua? Porque a Lua, assim como os planetas, ela é uma fonte secundária de luz. Ela não emite luz própria. A gente enxerga a luz porque ela reflete a luz do Sol, ok? As estrelas na letra B. Correto. Tá correto. Já vamos marcar aqui a resposta como sendo letra B, as estrelas. Por que que essa resposta de letra B, as estrelas, está certa? Porque as estrelas, elas são corpos que emitem luz própria. Está acontecendo dentro das estrelas, assim como acontece com o Sol, que é uma estrela, reações de fusão nuclear, no qual o hidrogênio, devido às altas temperaturas, ele é fundido em hélio, liberando uma grande quantidade de luz e calor. Então, nesse processo de fusão nuclear, luz é emitida. Dessa maneira, a estrela, ela é um corpo, uma estrela qualquer, é um corpo que emite luz própria, tá? São fontes de luz primária. Vamos ver por que que não é os outros, né? Letra C. A pessoa veria ali a Lua e o Sol apagados, não faz o menor sentido ver a Lua e o Sol apagados, o Sol ela já não conseguiria ver, porque o Sol apagou. Não sei o que é que significa ver alguma coisa apagar. A Lua, da mesma maneira. A Lua você já não conseguiria ver se o Sol deixasse de emitir a radiação sobre ela, né? Porque ela não refletiria essa luz solar não chegaria até os nossos olhos. A gente não enxergaria. Ela veria uma completa escuridão, não porque as outras estrelas estariam emitindo luz que chegariam até os nossos olhos. Letra E, ela veria a Lua e as estrelas. Tá errado porque, embora ela fosse ver sim as estrelas, ela não veria a Lua, tá? Essa é uma questão bem tranquila, uma questão só para você lembrar aqui que existem fontes de luz primária, como é o caso aqui das estrelas, ó. Fontes de luz primárias, assim como o Sol, porque o Sol é uma estrela, tá? Assim como o Sol. Tanto a Lua, vou colocar aqui de outras cores, tá? Vou pegar aqui um vermelho. Então aqui, ó. A Lua, a Lua são fontes secundárias. Fontes secundárias de luz. Ou seja, elas não emitem luz, elas refletem, tá? Refletem luz, certo? Então a ideia nessa questão era apenas encontrar os outros corpos do universo que emitem luz própria, nesse caso, as outras estrelas. Questãozinha bem simples aí da UEMA, acho que podemos ir tranquilamente para a terceira questão, né? Terceira questão ela diz o seguinte: um objeto é iluminado com luz branca dentro de uma vitrine cujo vidro é um filtro de luz que só deixa passar a luz de cor vermelha. Para que esse objeto seja visível através da vitrine, sua cor pode ser, opa, essa é uma questãozinha interessante sobre cores, olha só. Então a gente tem uma, um objeto que está dentro de uma vitrine. Vamos lá, vou desenhar aqui uma vitrine. Beleza. Aqui a gente tem uma vitrine. Lá dentro da vitrine a gente tem um objeto qualquer, sei lá, posso desenhar um jarrinho lá dentro desse objeto, tá? A gente tem um objeto dentro dessa vitrine. Ele está dizendo que essa vitrine ela só deixa passar luz de cor vermelha, ou seja, ela tem um filtro de cor vermelha. Então a gente vai pintar aqui ao redor dela, cor vermelha. Beleza. Então, ó, o que é que significa isso? Tá vindo luz branca a princípio, e a gente sabe então que
Esse filtro de luz vermelho deixa passar apenas luz de cor vermelha. Se a pessoa está vendo esse objeto, qual cor que ele pode ter? Essa é a ideia, certo? E aí você precisa lembrar aqui que um objeto, o que a gente enxerga desse objeto é a cor que ele reflete, tá? A gente só consegue enxergar luz porque ela chega diretamente até os nossos olhos. Então, quando a gente enxerga um objeto sendo vermelho, significa que a cor que ele está refletindo ou emitindo é vermelha, certo? Então, vamos lá. Como a luz branca está sendo emitida por esse objeto, melhor, ele está refletindo luz branca dentro da vitrine, é, a luz branca ela é composta por todo um arco-íris de cores. Todas aquelas coresinhas que aparecem durante o arco-íris, elas são, elas compõem a luz branca como um todo, certo? Então a luz branca ela é composta por todas as cores do arco-íris, o que vai incluir também a cor vermelha. Para que esse objeto seja visível através da vitrine, sua cor pode ser apenas branca? Não, porque um filtro de luz, ele vai deixar passar apenas a cor que ele tem. Nesse caso, o filtro de luz ele é vermelho, então ele só vai deixar passar a luz vermelha. Todas as outras luzes de cores diferentes, elas serão absorvidas por esse filtro de luz, certo? Então, a luz branca ela está sendo ali refletida por esse objeto, tudo bem. Quando ele passa pela vitrine, todas as outras cores do arco-íris que não sejam vermelho serão absorvidos por esse filtro, por essa vitrine. Tudo bem? Então vai passar não apenas o branco. Na verdade, a cor branca, ela não passa, porque ela vai acabar sendo decomposta ali quando ela chega na vitrine. Todas as outras cores do arco-íris ficam sendo absorvidas e o vermelho passa, certo? Então, a cor desse objeto pode ser apenas branca? Não. Ele pode ser branco? Pode, porque o branco emite todas as cores, incluindo o vermelho. Mas ele não pode ser apenas branco. Ele pode ser apenas vermelho? Não, porque ele também pode ser branco. Então, se ele for vermelho, a pessoa que está do outro lado da vitrine vai conseguir ver? Sim. Porque lembre, o filtro de luz o que ele vai fazer é não deixar as outras cores passarem, mas o vermelho em si ele vai deixar passar, tá? O filtro vermelho deixa só o vermelho passar, o filtro de luz azul deixa apenas azul passar e por aí vai. Então, ele pode ser ou branco ou vermelho. E não existe uma outra possibilidade, tá? Qualquer outra cor vai ser filtrada. E ele vai deixar ele pode ser branco apenas porque, sendo branco, ele também emite o vermelho. Tudo bem? Então, apenas branco está errado, apenas vermelho está errada. Qualquer uma menos vermelha ou branca está muito errado, né? Justamente porque as únicas que ele vai deixar passar são o vermelho ou branco. Isso aí é uma questão interessante para você tentar entender o que é que um filtro faz. Porque a ideia é, o filtro, ele é vermelho, então ele não deixa passar o vermelho. Isso está errado. O contrário disso. Se o filtro é vermelho, ele vai filtrar todo o resto e deixar apenas o vermelho, certo? Então a resposta correta dessa questão será letra D, letra D, vermelha ou branca, certo? Vermelha ou branca. A alternativa correta, letra C, essa questão da Unimontes de Minas Gerais. Tudo bem? Então vamos lá para a quarta questão. Vamos indo bem, o ritmo tá bom, não tá bom. Veja só, que até agora a gente teve uma questão de cálculo, que foi a primeira, e esse conteúdo de luz e cores, é comum que não apareça muito cálculo, porque não tem muita coisa para falar sobre cálculos. A não ser que você realmente esteja falando sobre a velocidade da luz, e aí tudo bem, é natural ter algum cálculo, mas fora isso, não terá, tá? Só quando a gente for falar sobre fundamentos da ótica geométrica, que deve aparecer algo, né? Sobre os princípios, não os fundamentos, os princípios da ótica geométrica, que devem aparecer cálculos mais elaborados, tá? Então, a questão 4 da EAR 2020 diz o seguinte: alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade do interior. O gerente do estabelecimento, querendo agradar os visitantes, solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália. Olha só.
O gerente esqueceu que no local no qual o símbolo do país seria colocado existe apenas uma única fonte de iluminação, uma lâmpada que fornece somente uma luz monocromática verde. Eita. Então, detalhe importante, ó, a gente vai ter apenas ali uma lâmpada que fornece somente uma luz monocromática verde. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita, então ele vai fornecer para a gente aí o desenho da bandeira da Itália. Vou colocar aqui ao lado, ó. Vou pegar aqui uma outra coisa, né, para a gente. Então ele vai fornecer aqui para a gente o desenho da bandeira da Itália, que deve ser já conhecido de vocês, né? Nós teremos aqui da esquerda para a direita uma sequência de faixas com as cores verde, branca e vermelha. Então a gente vai colocar aqui, vai pegar só um verde mais forte aqui, ó. Verde aqui na esquerda, branca no meio e vermelho aqui na lateral. Tá? Vermelho aqui na lateral. Tudo bem. Vamos seguir aqui na questão. Ele diz o seguinte: a bandeira da Itália apresenta essas cores aí, assinala a alternativa que mostra quais as cores das três faixas que seriam vistas pelos turistas na mesma sequência. Então, olha só, ela está sendo iluminada, em vez de ser iluminada por luz branca, ela vai ser iluminada por uma lâmpadazinha que está lá no teto, jogando luz de cor verde. Jogando luz de cor verde. A ideia é, qual vai ser a cor que esses turistas vão observar essa bandeira, tá? Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa bandeira aqui. Tá? Duplicar ela aqui pra gente. Lá, deixa eu ver. Beleza. Então ela era desta corzinha ali. E agora, quando iluminada, quando iluminada por essa lâmpadazinha verde, quais serão as cores que esses turistas vão ver? Lembra do que a gente estava falando agora há pouco? A cor que a pessoa vai conseguir observar é aquela que chega até os olhos dela, certo? Nesse caso, se ele está jogando o verde em cima de verde, a pessoa vai enxergar o verde, tudo bem. Quando ela joga o verde em cima do branco, o que que um objeto branco faz? Ele reflete tudo que é jogado em cima dele. Então, o que era branco vai continuar enxergando ali verde, certo? Joguei o branco, a cor que vai ser enxergada vai ser a cor verde. Já quando você joga o vermelho em cima do o verde em cima do vermelho, aí vai ter um probleminha. Vai ter um probleminha aí. O probleminha é que quando você joga uma cor diferente da cor do objeto em cima dele, ele vai absorver aquela cor. Então, se eu estou jogando luz verde em cima de um objeto que é vermelho, ele não vai refletir essa cor. O objeto que é vermelho, ele reflete apenas vermelho. Se eu estou jogando verde em cima do vermelho, ele vai absorver aquela luz. Então, nenhuma luz vai chegar até os olhos dos turistas. Eles verão aquela parte em vermelho da bandeira como sendo preta, certo? Eles vão enxergar aí duas cores, verde e preta. Na ordem de ser aqui da letra D também, não é isso? A ordem que eles vão observar serão a ordem verde, verde e preta, que é a que a gente está vendo aqui, ó. Verde, verde e preta. Ok? Então a alternativa correta aqui também é a letra D. Também é uma questão bem simples aí da EEA de 2020. Tranquilo, pessoal? Questãozinha bem simples essa. Acho que a gente pode ir também agora para a quinta questão. Quinta questão, ela diz o seguinte, questão da UFPB. As folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, mostram-se verdes. Por quê? Então, por que que as folhas de uma árvore
quando iluminadas pela luz do sol, e que a gente consegue enxergar elas como sendo verde. Vamos analisar alternativa por alternativa e ver qual que é a correta, qual que vai se encaixar na explicação correta. Lembre-se, mais uma vez, que nós enxergamos os objetos nas cores que eles refletem, tá? Com a luz que chega até os nossos olhos. Letra essas folhas mostram-se verdes porque refletem difusamente a luz verde do espectro solar. Isso já está certo. Isso já está certo, tá? Então, olha só. A, como o que nós enxergamos é o que é refletido, né? A cor que vai ser refletida por aquele objeto. Então, a gente vai enxergar as folhas das plantas como verdes porque elas refletem a cor verde. É o que está dizendo a letra A. Refletir difusamente significa refletir para todas as direções. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra A. Vamos analisar as outras e ver por que elas estão erradas. A letra B diz o seguinte: elas mostram-se verdes porque absorvem somente a luz verde do espectro solar. Não, ela não absorve só a luz verde, ela reflete só a luz verde, tá? A cor de um objeto é a cor que ele reflete. Isso é devido a uma característica chamada de pigmentos, inclusive, tá? Só, inclusive aqui as folhas verdes das plantas, elas têm um pigmento especial, né? Um pigmento natural. Esses pigmentos, eles são conjuntos de moléculas que reagem à luz de uma maneira específica. No caso, o pigmento que torna as folhas verdes das plantas verdes é um pigmento chamado clorofila. Então, a clorofila faz com que as folhas das plantas absorvam as outras cores e reflitam apenas a cor verde, certo? Letra C, essas folhas elas refletem difusamente todas as cores do espectro solar, exceto o verde. Mas então aí seria a mesma situação da letra B. A gente não enxergaria o verde, poderia enxergar todas as outras cores menos o verde, certo? Letra D, difratam unicamente a luz verde do espectro solar. Difratar significa deixar passar por dentro, transmitir. O processo de visão da cor de um objeto não se dá a transmissão da luz por ele, mas a reflexão, tá? Reflexão, não a difração. E letra E, a visão humana é mais sensível a essa cor. Não, nós temos ali na visão humana três cones, tá? São chamados cones, são células sensíveis às cores. A gente tem um na cor verde, tudo bem, mas a gente também tem um na cor azul e um na cor vermelha, ok? Então a resposta dessa questão 5 aí é que a gente vai ver essas folhas como verdes porque elas refletem difusamente a luz verde do espectro solar. Inclusive eu vou anotar aqui, ó, devido a um pigmento natural chamado clorofila, certo? É isso aqui que faz as plantas terem, né, as folhas terem aquela característica de cor verde, certo? Dessa maneira, a gente pode encerrar também essa quinta questão e passar para a questão de número 6. Questão número 6, ela diz o seguinte, questão da Unicamp. O teatro de luz negra, típico da República Tcheca, é um tipo de representação cênica caracterizada pelo uso do cenário escuro com uma iluminação estratégica dos objetos exibidos. No entanto, o termo luz negra é fisicamente incoerente, pois a coloração negra é justamente a ausência de luz. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente nesse iniciozinho do enunciado é que a coloração negra é a ausência de luz, justamente porque um objeto ele é dito negro ou preto quando a luz que incide sobre ele é totalmente absorvida. Nada é refletido. Se nada é refletido, nenhuma luz chega até os olhos de um observador, e ele vai enxergar aquele objeto como sendo preto ou negra, aqui como ele fala, né? A luz branca é a composição de luz com vários comprimentos de onda, e a cor de um corpo é dada pelo comprimento de onda da luz que ele predominantemente reflete. Assim,
Um quadro que apresente as cores azul e branca. Vamos lá, então aqui, ó. Um quadro que apresente as cores azul e branca, quando iluminada pela luz solar, ao ser iluminada por uma luz monocromática de comprimento de onda correspondente à cor amarela, apresentará respectivamente uma coloração. Então vamos lá. O quadro, ele é, a princípio, desenhar aqui um quadro qualquer, tá? Quando iluminado por luz branca, esse quadro ele tem duas cores. Uma delas é azul e a outra é branca. Tudo bem. Essa daí é a cor natural dele. Aí a questão dele é o seguinte, tá? Pega esse quadro e ilumina ele com luz amarela. Com luz amarela. Então, de uma maneira similar à questão que a gente tinha feito anteriormente, a questão lá ah, da galerinha italiana que foi jantar lá, a gente vai iluminar agora aqui, ó, esse lugar aqui com uma coloração amarela. Beleza? Então, luz amarela está sendo enviada sobre ele, não mais luz branca. Dessa maneira, as cores que as pessoas vão observar ali vai ser o quê? Quando essa luz amarela chegar no quadro branco, lembra o que o branco vai fazer? Ele vai refletir todas as cores que chegarem até ele. Então ele vai refletir aqui, ó, todo o amarelo de volta para lá, certo? De tal maneira que a pessoa vai enxergar aquilo ali como sinal amarelo. Já o que era azul, nesse caso, a pessoa vai enxergar como sendo preto. Preto? Sim, preto. Por quê? Porque você está jogando uma luz que é que não é a cor daquele objeto, né? Não é azul. Você está jogando amarelo em cima dele, ele vai absorver aquela cor. Você joga o amarelo em cima do azul, a cor azul, um objeto que é azul, ele vai absorver aquela cor, não vai refletir nada. A pessoa que olhar para aquele objeto vai ver apenas preto. Então, dessa maneira, a pessoa vai ver as colorações, né? Negra e amarela, ou amarela e negra. Olhando as alternativas aí, a resposta vai ser letra D, certo? Letra D. Bem semelhante às outras questões que a gente já tinha feito. Alternativa aí, letra B. Certo, pessoal? Então vamos para a questão de número 7. Questão número 7. Ela diz o seguinte: um feixe de luz do Sol é decomposto ao passar por um prisma de vidro. O feixe de luz visível resultante é composto de ondas com. Então, essa questão da UFMG quer que a gente explique o que é que acontece quando a luz do Sol é decomposta ao passar por um prisma de vidro, certo? Então, vamos lá. O que é que vai acontecer aí? Vamos lá. Letra A diz o seguinte: ah, o feixe de luz visível resultante é composto de ondas com apenas 7 frequências que correspondem às cores vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Essas cores são aquelas cores características do arco-íris, né? Então, faz sentido você pensar que essa daqui é uma possível alternativa. Vamos analisar as outras e a gente volta para a letra A daqui a pouco, tá? Quero explicar por que que essa alternativa ela tá errada quando a gente chegar na correta, certo? A letra B, ela diz o seguinte: apenas 3 frequências correspondem àquela luz decomposta do Sol, né? As cores vermelha, amarela e azul tá errada, tá? Não são apenas 3 frequências e não faz o menor sentido ser vermelho, amarelo e azul, porque vermelho e azul são cores primárias e amarelo é uma cor secundária. Não faz muito sentido. Letra C, ela diz o seguinte: apenas 3 frequências que correspondem às cores vermelha, verde e azul. Aqui faz um pouco mais sentido, pelo menos na questão de falar aqui das cores primárias, porém,
não é apenas, a luz do Sol ela não é composta apenas dessas três frequências, tá? Na verdade, e aí a gente chega na alternativa correta, que é a letra D, certo? A luz do Sol ela é composta por uma infinidade de frequências, uma infinidade de frequências, que correspondem às cores desde a cor vermelha até a cor violeta, certo? É comum você achar, é natural você achar que são apenas 7 frequências, mas você tem que lembrar que todas as cores que existem, que a gente consegue enxergar, estão reunidas dentro daquele espectro eletromagnético, daquela radiação que a gente enxerga apenas ali como sendo o arco-íris. Porque, na verdade, a gente não consegue diferenciar, nossos olhos não são tão sensíveis a ponto da gente conseguir diferenciar todas as cores que existem apenas ali na decomposição da luz branca, certo? Mas existe uma infinidade de cores que vão desde o vermelho até o violeta, certo, pessoal? Então, alternativa aí, letra D. Por isso que não é a letra A, tá? Não são apenas 7 frequências. É realmente uma quantidade gigantesca, infinita mesmo, de frequências possíveis entre a frequência do vermelho e a frequência do violeta. Vamos lá para a questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte: a figura 1 mostra uma fonte luminosa que faz incidir luz sobre um material semi-transparente. Aqui a figura está emitindo luz sobre um material ali que é semi-transparente, beleza? Em dois pontos A e B. Mostrados na figura, né? Então, nesses dois pontos A e B mostrados na figura 1, são medidas as intensidades da luz para vários comprimentos de onda. E os resultados são mostrados no gráfico 2. Aqui o gráfico da intensidade em função do comprimento de onda, certo? A curva sólida corresponde à medição em A. Então, aqui no gráfico, essa curvinha aqui corresponde à medição feita em A. E até a sejada em B. Então, essa curvinha até a sejada aqui corresponde à medição feita nesse pontinho B. Despreze os efeitos devidos à reflexão de luz no material e considere o experimento realizado no vácuo. Assim, sobre o material, é correto afirmar que ele. Bem, então vamos analisar de novo, alternativa por alternativa, para ver qual é aquela que melhor se encaixa, certo? Sobre o material, é correto afirmar que ele absorve igualmente todos os comprimentos de onda. Não. Se ele absorvesse igualmente todos os comprimentos de onda, a gente não teria essa disparidade, tá? Nos gráficozinhos A e B, a gente teria algo mais constante entre a intensidade emitida pela luz e a absorção do material, tá? B. Ele absorve mais fortemente a luz nos comprimentos de onda correspondentes ao azul e ao verde. Então vamos lá. Se a gente vai olhar a absorção desse objeto, né, desse material aí, a absorção de luz sobre ele, a gente tem que olhar para o gráfico tracejado, né? O gráfico de B, o gráfico tracejado. Porque olha só, a luz aqui ela está sendo emitida, quando a luz ela passa por A, ela ainda não chegou até o material. Se a gente olhar como é que essa luz se comporta depois de passar pelo material, se ela vai ser mais absorvida ou mais transmitida, nós temos que olhar para o ponto B, que fica depois do material. Então vamos lá. Olhando para a curva tracejada em B, ele diz que o material absorve mais fortemente luz nos comprimentos azul e verde. Olha o que está acontecendo aqui na, no gráfico aqui né, da luz, da intensidade da luz que chega no material em B. Ele começa a aumentar, olha só, a intensidade da radiação começa a aumentar, porém no azul a intensidade da radiação ela cai. Se a intensidade da radiação cai, significa que no azul não chega tanta luz. Se não chega tanta luz no azul, significa que ele foi o quê nesse ponto?
absorvida, tá? Essa luz ela foi mais absorvida nesse ponto. Seguindo aqui, a luz ela volta a aumentar novamente com muita intensidade e ela tem novamente uma grande queda aqui, também aqui, ó, nas proximidades do vermelho, certo? Então, nesse ponto também, a luz ela é mais absorvida antes de seguir o trajeto dela e voltar lá ao normal, como ela estava se propagando, né? Então, nesses pontos, nas proximidades do azul e do verde, realmente é onde existe eh, uma maior absorção da luz ali. A luz ela não é tão bem transmitida nesses dois comprimentos de onda. Então, voltando aqui, é a letra B que diz isso, que o material ele absorve mais fortemente a luz nos comprimentos de onda correspondentes ao azul e ao verde. Tá? Então, alternativa correta, letra B, certo? Letra B. Vamos olhar a letra C. Ele diz que ela transmite mais fortemente luz nos comprimentos de onda correspondentes ao azul e ao verde. Isso está errado porque se ela transmitisse mais no azul e no verde, o que a gente teria nesse ponto seriam picos, né? Seriam regiões elevadas e não regiões de vales como a gente tem, mostrando que não tem uma grande transmissão e sim uma grande absorção da intensidade da luz por esse material durante essas regiões com esses comprimentos de onda, certo? Então, essa letra C está errada. E a letra D, ela transmite igualmente todos os comprimentos de onda. Isso não é possível justamente porque existe essa disparidade entre o gráfico B, né, entre a linha tracejada B e esse gráfico A, que mostra a intensidade passando por esse ponto antes de chegar até o material, bem diferente e quando chega até o material. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta aqui nessa questão é letra B de bola. Letra B de bola. Nessa questão da US, tá? Questão interessante da US. Bem legal. Ok? Indo para a nona questão. Deixa eu só beber uma água aqui, tá? Questão da EFOA de Minas Gerais. A questão diz o seguinte: em uma situação ilustrada na figura 1, uma lâmpada e um observador têm entre si uma lâmina de vidro colorida. Em outra situação ilustrada na figura 2, ambos, a lâmpada e o observador, encontram-se à frente de uma lâmina de plástico colorida, lisa e opaca. Mesmo sendo a lâmpada emissora de luz branca, em ambas as situações o observador enxerga as lâminas como sendo de cor verde. Beleza, então vamos analisar aqui a situação antes da gente ir para as alternativas, né? Olha só, a lâmpada ela emite luz branca, ou seja, ela emite toda uma infinidade de frequências. Todas aquelas coresinhas do arco-íris, elas estão sendo enviadas em direção ao vidro. Mas o vidro, ele é um material transparente, ou seja, ele vai deixar a luz passar por dentro dela. Só que a questão disso pra gente, ele deixa passar por ela apenas a cor verde. Então a pessoa aqui, ó, ela vai enxergar chegando nela apenas luz de cor verde, certo? Todas as outras cores, então, vão fazer o que com assim que elas chegarem no vidro? Serão absorvidas. O vidro, ele vai servir como se fosse um filtro, igual aquela questãozinha da vitrine que a gente tinha falado agora há pouco, certo? Então, o vidro, ele age como um filtro, ele filtra todas as cores, ele filtra o verde, deixa o verde passar, e ele absorve todas as outras cores. O vermelho, que sai lá da lâmpada, por exemplo, ele vai ficar. O azul que sai lá da lâmpada, por exemplo, vai ficar, assim como todas as cores. O amarelo que sai de lá vai ficar. Todas as cores ficam, apenas o verde passa, certo? Já na segunda situação, a gente tem uma lâmpada ali, e o que é que a lâmpada vai fazer? Ela vai emitir luz branca, então ela vai emitir luz para todo lado, certo? Com todas as frequências, beleza?
E como o plástico ele é uma superfície opaca, significa que ele vai absorver boa parte daquela radiação e refletir outra parte. Só que ele não é, como ele não é um material transparente, essa luz ela não vai passar por dentro desse material, certo? É isso que significa ser opaco. Então ele vai observar aqui, ó, o material como sendo verde, significa que apenas a radiação de cor verde chega até ele. Então a ideia é essa. Nos dois casos aqui, ele enxerga verde porque a cor verde é a cor que chega até ele. No primeiro caso, o vidro ele age como um filtro, ele não deixa passar as cores de outras frequências, apenas da cor verde. E no segundo caso, o plástico ele age ali como se fosse uma parede, ele vai absorver todas aquelas radiações de outras cores que chegam até ele, né, de outras frequências, e refletir apenas a cor verde, certo? Olhando agora as alternativas, vamos ver qual é a correta. Pode-se então afirmar que predominantemente, letra A, o vidro reflete luz de cor verde. Vamos ver aqui? Não, né? O vidro, ele não reflete, o vidro, ele transmite, ele deixa passar, ele age como filtro, tá? Então a letra A tá errada, porque a letra A aqui, ó, ela fala justamente que o vidro, ele reflete, o vidro, ele não reflete, tá? Letra B. O vidro ele absorve a luz de cor verde, transmitindo as outras cores. Errado. Exatamente. O vidro ele não absorve, o vidro ele transmite a luz de cor verde, certo? Letra C diz o seguinte: o vidro transmite a luz de cor verde, perfeito, absorvendo as outras cores, legal. E o plástico absorve a luz de cor verde, refletindo as outras cores. Aí tá errado, né? O plástico, olha de novo para cá, ele não absorve a cor verde, ele absorve as outras cores e reflete só a verde. Então, por isso que essa letra C ela vai acabar estando errada. O plástico ele não absorve a luz de cor verde, certo? Ele não absorve a luz de cor verde. A letra D diz: o vidro absorve a luz de cor verde. A gente já viu que o vidro ele não absorve a luz, né? O vidro ele transmite a luz de cor verde. Está errado também, o que deixa para a gente apenas a letra E. A letra E diz que o vidro ele transmite a luz de cor verde, perfeito, absorvendo as outras cores. Está aqui em cima, a gente já viu. E o plástico reflete a luz de cor verde, absorvendo as outras cores, perfeito. Então, essa questãozinha aqui, resposta letra E, tá? Questãozinha bem interessante, uma das melhores questões, acho que é a melhor questão de cores até agora que a gente fez, foi essa questão da FOA de Minas Gerais, certo? Vamos para a questão. Acho que a gente encerra com isso as questões dos exercícios de embasamento, né? Que são os exercícios propostos, aqueles que eu queria que vocês realmente fizessem antes de vir aqui e observar as resoluções. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, comenta o que você está achando. Se você teve alguma dúvida em alguma questão até aqui, comenta também. Eu vou observar esses comentários, vou tirando dúvidas se vocês tiverem, certo? E aí a gente vai para as questões da seção do Enem. São as últimas 5 questõezinhas aqui para a gente brincar. São questões como são do Enem. Tem um texto a mais, podem ser um pouco mais elaboradas, mas a ideia é a mesma das questões anteriores, certo? Então tem vestibulares que eles são mais diretos no que eles querem. Já o Enem é um vestibular que ele cobra muito essa questão de ligar a problemática, né, a questão, né, o conteúdo da questão a coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, o Enem faz muito isso. Acaba tendo esses textões que a gente vai observando aí nas questões, mesmo questões de física. É diferente de questões, por exemplo, da FUVEST, da Unicamp, que são um pouco mais diretos, certo? Então, vamos lá. O Enem 2021 ele diz o seguinte, essa questão aqui, né? Essa primeira questão dessa sessão do Enem diz: no outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila, como a gente já tinha tratado em uma questão anterior. Nas plantas de folhas caducas,
velhas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como caroteno, de coloração amarelo alaranjado, vamos pegar essa informação aí, caroteno ele tem uma coloração amarelo alaranjado, e a antocianina de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Mais uma vez, lembre-se que esses pigmentos eles são arranjos específicos de moléculas que são características de certos materiais, de certos objetos, de certas frutas. Tá? Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Ele está falando aqui algumas informações para a gente que podem ser interessantes. Olha só. As moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e a vemos na cor verde. Então a gente vê naquela faixa de frequências que está faltando, ou seja, nas cores complementares, naquela que, se você soma elas, o resultado final dá branco, tá? Uma cor complementar é uma cor que, quando você soma ela a uma oposta, o resultado dá o branco, dá aquela radiação com a cor branca, que é a radiação, por exemplo, emitida pelo Sol, tá? Que é a soma de todas as coresinhas ali que a gente vê no espectro eletromagnético visível, certo? Já as antocianinas absorvem a luz desde o verde, perdão, já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Então vamos lá, vou colocar as antocianinas aqui, ó. As antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, o vermelho alaranjado. Dá uma olhada nessas antocianinas aqui. Elas absorvem desde o azul até o verde. Então tá olhando para essa partezinha do gráfico aqui, ó, do azul até o verde e aparecem com as cores complementares, ou seja, vermelho alaranjado. Você já reparou na ideia? Então a ideia é que a gente vai colocar como sendo os opostos a essas cores. Se você reparar, o oposto direto aqui nas cores complementares do verde vai ser o vermelho e do azul vai ser o laranja. Então, as antocianinas que absorvem a luz desde o azul até o verde, elas aparecem conforme as cores complementares, ou seja, um vermelho alaranjado, certo? Tendo entendido isso aí, vai ficar bem mais simples para a gente. Vamos ver o que é que ele quer, né? Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então, facinho, porque a gente já entendeu que na faixa que ele absorve, que a gente vai ver, está relacionado a as cores complementares. Então, por exemplo, é, as antocianinas que absorvem mais azul e verde, elas vão aparecer como sendo vermelho alaranjado. Os carotenos, que é o que ele quer saber, ele diz no texto aqui em cima, olha só. Caroteno tem uma coloração amarelo alaranjado. Não é o que ele quer aqui, é o caroteno? Isso. Caroteno é amarelo alaranjado. Então vamos aqui, ó. Caroteno é amarelo alaranjado, ou seja, é toda essa faixa de frequências. Como a gente quer aqui as cores complementares, por que quer as cores complementares? Porque diz aqui, a luz refletida pelas folhas contém as luz, perdão, aqui.
É o que ele está dizendo, né? A luz refletida pelas cores que contém, ele deu o exemplo das antocianinas, aparece conforme as cores complementares. Isso não é uma característica apenas das antocianinas. Isso vai ser uma característica de qualquer pigmento. Ele vai aparecer conforme as cores complementares. A gente já viu que o caroteno, a coloração normal dele é o amarelo alaranjado. Como ele vai aparecer a partir das cores complementares, as cores complementares são aquelas que aparecem opostas a essas cores nesse gráficozinho, tá? Nesse gráficozinho de pizza. Então, olhando aqui, a cor que aparece como sendo oposta ao amarelo é o roxo, né? O violeta nesse gráficozinho. Então, violeta aqui. E a cor oposta ao laranja, amarelo alaranjado, vai ser o azul. Então, durante toda essa faixazinha de frequências, vai ser a cor que ele vai absorver majoritariamente, já que ele aparece como sendo laranja amarelado, amarelo alaranjado, amarelo alaranjado, certo? Então, a resposta aí vai ser a faixa de frequências entre o violeta e o azul. Resposta correta nesse caso, letra A, certo? Letra A. Respostazinha nesse caso, certo? Então, é uma questãozinha de você observar o que ele fala sobre as cores e procurar nesse gráfico de cores complementares as cores opostas a elas, tá? Também chamadas de cores complementares. Tudo bem? Indo agora para a questão de número 2 dessa sessão do Enem, já vimos que temos que ficar ligados no texto, certo? E repara o tamanho dos textos também do Enem. Então, olha só. Questão 2 diz o seguinte: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática, ou seja, tem três cores de pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa grande excitação, ou seja, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com a luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 no gráfico, que está aqui, ó, retângulo 1 no gráfico, é um retângulo de 530 nanômetros, não excitaríamos o pigmento azul, que o azul, olha só, o azul não chega nesse retângulo de 530 nanômetros de gráfico, certo? Então a gente está vendo aqui o que está dizendo a questão. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Então, vamos aqui no gráfico e vamos ver se a gente entendeu o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que o azul não vai ser excitado porque o azul ele não chega nessa faixa de 530 nanômetros, ele morre aqui embaixo. Já o verde ele vai ser estimulado ao máximo. Então, olha só, o verde tá aqui, ó, estimulado ao máximo, certo? Esse ponto aqui, eu vou até destacar ele, fala que ele é ativado ao máximo, ou seja, isso aqui seria 100, 100% esse carinha aqui, tá? Eu vou até afastar um pouquinho isso, escrever aqui, ó, 100% de ativação nesse carinha aqui, certo? Vamos lá. Aí ele diz que o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%, certo? Essas informações eu estou tirando do texto conforme ele vai dizendo pra gente. Olha só. O vermelho seria excitado em aproximadamente 75%. Então vamos lá no gráfico novamente, vamos pegar aqui a cor vermelha, olhar para esse retângulo 1 e aqui no meio aproximadamente, ó, a gente teria esse 75%
esse carinha vermelho, certo? 75% do carinha vermelho. Tá, entendemos o que é que ele está dizendo no texto. Estamos começando a entender o que é que tem ali no gráfico. Tudo bem. Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Olha o que ele está dizendo aqui, essa parte é importante, tá? Então, quando essas células visuais são estimuladas com essas porcentagens de luz, o verde com 100% e o vermelho com 75%, nessa faixa de frequências de 530 nanômetros, a pessoa vê uma cor amarelada, certo? Ela vê uma cor amarelada. Ah, bom. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo 2 lá no gráfico, tá? Aqui o retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco, ele não diz a quantidade, ele se estimularia um pouco, e o vermelho em cerca de 75%. Então, tá. Não é bem 75% não, mas ele diz pra gente que é, então a gente vai supor que seja, né? Tá um pouquinho mais abaixo do que os 75%. Mas vamos fingir também que é os mesmos 75%. A questão tá dizendo pra gente que é 75%. Que seja. E o verde diz que é pouco. Não sei quanto que é pouco. Vamos chutar um número aqui qualquer, tá? Digamos que esse verde seja. Que cor verde pra gente. Vamos que esse verde seja, sei lá, para 100% lá em cima. Vamos que seja 25, vai. 25%. Não sei quanto é, querendo que seja 25%. Certo? Tá, vamos lá. E daí? Isso nos daria uma sensação de ver laranja avermelhado. Então, a gente tem essa composição de cores aí, né? A gente tem essas cores aí, nessa faixa de 600 nanômetros. Estimularia o pigmento verde um pouco, o vermelho em cerca de 75%, e a gente teria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Bem, caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, ou seja, com daltonismo, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, olha só, a pessoa tem uma deficiência que ela não tem esse pigmento verde. O pigmento, na verdade, é o que a gente tinha chamado antes de cone, tá? Lembra que a gente tem 3 cones na nossa retina? Um mais sensível à cor verde, um mais azul e um mais ao vermelho. Nesse caso, eu disse que a pessoa não tem o verde, tá? Olha só, a pessoa não possui o verde. Então, se a gente estimular essa retina com as luzes de 530 e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de quê? O que ele seria incapaz de fazer? Então, vamos dar uma olhada aqui. Se ele não enxerga mais o verde, é como se a gente pegasse aqui essa linha aqui, a gente vai esquecer ela, tá? Inclusive, a gente vai esquecer essa linha aqui, certo? Esquece ela já não importa pra gente. Tudo bem? Vamos lá. Vamos vir aqui. As alternativas e vamos uma por uma. Letra A. A pessoa ela não conseguiria, né? Seria incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Olha só. A cor amarela, ela é uma cor secundária, que é a soma das cores verde mais vermelha. Ela pode parecer correta para você, porque você pode pensar, se a pessoa não enxerga o verde e o amarelo tem verde, então ela não vai enxergar o amarelo. Não é bem assim. Embora ela realmente não enxergue o amarelo da maneira como a gente como a gente enxerga, ele fala aqui, ó, em identificar
o comprimento de onda do amarelo. E ela consegue identificar, ela consegue distinguir o amarelo de um outro tom de cor. Porém, ela não enxerga a cor como a gente enxerga. Mas tem que ter um cuidado com o que ele está falando. Essa pessoa ela conseguiria identificar o amarelo, sim, certo? Na letra B, ele diz que a pessoa seria incapaz de ver o estímulo do comprimento de onda laranja. Mais uma vez, esse ver o estímulo, não, ele não diz ver o laranja, ele diz ver o estímulo de comprimento de onda laranja, tá? O laranja, ele também olha só, o laranja tá aqui, ó, ele também está relacionado à cor verde e à cor vermelha interagindo juntos, porém em diferentes proporções, certo? Da mesma maneira, a pessoa ela não vai conseguir enxergar a cor alaranjada da forma como a gente enxerga. A gente que não tem essa deficiência visual nesse cone verde, certo? Porém, ela vai conseguir ver o estímulo do comprimento de onda, que é a mesma coisa ali de você conseguir identificar. Essas palavras, identificar e ver, são meio que sinônimos nesse contexto que a gente está falando aqui, certo? Então a pessoa ela conseguiria sim ver o estímulo do comprimento de onda laranja. Talvez ela não conseguisse distinguir, por exemplo, do amarelo que a gente tinha falado agora há pouco. Talvez se ela enxergasse o amarelo e o laranja, para ela fossem parecidos, pontos parecidos, mas ela conseguiria identificar o comprimento de onda do amarelo, e ela conseguiria ver o estímulo do comprimento de onda laranja, certo? Letra C. Ela diz o seguinte, que essa pessoa seria incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Ah, no caso dos comprimentos de onda que a questão está falando aqui, são esses de 530 e 600 nanômetros, certo? Ela seria incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda. Não, ela identificaria, certo? Ela identificaria. De novo, é uma questão de tons. Ela não conseguiria, talvez, fazer uma distinção da forma como a gente faz desses dois comprimentos de onda, identificando isso como duas cores totalmente diferentes. Porém, ela conseguiria, sim, detectar esses comprimentos de onda. Detectar significa que esses comprimentos de onda, essa luz, chegaria até essa pessoa. O que vai fazer, né? O que vai acontecer. Então, identificar, ver, detectar não são, não são boas palavrinhas para a gente, tá? Letra D. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo. Roxo. Onde é que o roxo tá? O roxo tem nada a ver com verde, certo? Essa daqui era mais longe de todas. Visualizar o roxo, nada a ver nessa questão. Certo, pessoal? Então, olha só. Identificar, ver, detectar, visualizar são palavrinhas aí que elas são distratórias. A questão ela está tentando te induzir ao erro, certo? Está tentando te induzir ao erro. Essa letra D ela era a mais louca de todas, não tinha como ser ela, mas A, B e C poderia facilmente fazer errar essa questão, certo? Olha para a letra E, ele diz que essa pessoa seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, ou seja, de 530 e 600 nanômetros, pois ambos estimulam um pigmento vermelho na mesma intensidade. Se você olhar o gráfico, é, não é bem na mesma intensidade, eu acho, não sei se foi um erro da questão do Enem, né, porque um está aqui, o outro está aqui em cima, porém, ele fala no texto, e aí está a importância de você ler o texto, né, não apenas olhar para o gráfico, ele diz no texto que é, esses dois pontos eles são equivalentes aproximadamente ali 75%, de maneira que o que ele fala na letra E torna-se verdade, né? Ele diz ali que o vermelho estaria ali na mesma intensidade, tá? Torna-se verdade não tanto pelo gráfico, mas pelo que ele diz lá atrás no texto, tá? Seria ativado em aproximadamente 75%. E aqui ele fala que ó, o vermelho em cerca de 75%, certo? Então, essa pessoa ela não seria capaz, né? Ou seja, ela seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade, o que é que significa que ela não conseguiria diferenciar
a cor amarelada dessa cor laranja avermelhada. As duas cores pareceriam para ela ter o mesmo, ter ser a mesma cor, tá? Mesmo tom para ela. Ela olharia as duas e veria as duas como sendo a mesma cor. Isso aqui é o daltonismo, ok? Nesse caso, um daltonismo com a deficiência no cone verde. Resposta correta nessa questão será letra E, certo? Letra E nessa questão. Tudo bem, pessoal? Questãozinha mais complicada essa certeza, eu não sei direito qual foi a porcentagem de pessoas que erraram essa questão, não, mas acredito que tenha sido muito, porque essa daqui tinha três distiatores A, B e C, que era muito fácil de fazer as pessoas errar. Tudo bem? Vamos para a questão de número 3. Questão número 3, ela diz o seguinte: a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, que é um diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são pontilhadas, são proporcionais, perdão, à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Nesse caso, no meu gráficozinho aqui colorido, ó, elas estão marcadas não em cinza, mas nesse tom de azul claro, certo? Lá na prova do Enem original, não tinha cores essa questão, então realmente era um tom de cinza, ok? Então, vamos lá. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada, ok? As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Então, essas linhas tracejadas estão relacionadas ao que a gente enxerga melhor. O V e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Onde é que está isso? Ah, está aqui embaixo, né? Então, olha só. Tá falando pra gente que tem essa região aqui do ultravioleta, essa região aqui do infravermelho, então ultravioleta, infravermelho, e aqui no meio a gente tem essa região da luz visível, certo? A gente vai estar observando essas três regiões. Aí ele diz: um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Olha só, se ele quer uma lâmpada que não aqueça o ambiente, a gente vai ter que ficar de olho na parte do infravermelho do espectro, certo? Porque o infravermelho é uma radiação que está relacionada ao calor, à energia térmica. Então, o que a gente quer é uma radiação que tenha pouco infravermelho, e como ele quer uma boa iluminação, além de não aquecer o ambiente, o que ele quer também é uma boa quantidade de luz sendo estimulada no espectro visível, com baixa no infravermelho, tá? Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Então vamos olhar aqui, analisar uma por uma, tá? Comecemos aqui pelo haleto metálico. Olha só, o haleto metálico, ele tem uma parte dele aqui no infravermelho, ele tem um buraco aqui no, na luz visível, com também ali um pico, um certo pico na luz visível, certo? Então é ok. Por enquanto como a gente está começando por ela, a gente vai comparar ela aos outros. Vamos ver se tem algo melhor do que o haleto metálico. Por enquanto é o haleto metálico, porque por enquanto a gente só observou ele, certo? Então vamos para o tungstênio. O tungstênio, ele já tem aqui uma baixa no ultravioleta, aí ele vai aumentando essa intensidade no, na parte visível do espectro, e ele aumenta muito no infravermelho. Só que aumentar muito no infravermelho não é bom, porque a gente não quer que esquente. E a radiação infravermelha é a radiação que está relacionada à energia térmica, certo? Então, o tungstênio não é bom. Por enquanto, a gente fica com o haleto metálico. O tungstênio é a pior de todas até agora. Só tem duas, né? Vamos lá agora para a lâmpada de mercúrio. A lâmpada de mercúrio, ela é muito louca. Ela tem cheia aqui de cristas e vales, né? Então, a lâmpada de mercúrio, ela tem um grande estímulo aqui na parte do ultravioleta. Aí ela tem um buraco aqui no, na luz visível.
volta a ter até uma boa quantidadezinha aqui ainda na luz visível, certo? Então, entre o mercúrio e o haleto metálico, não sei, talvez a lâmpada de mercúrio ela seja melhor, né? Ela tem essas cristas mais elevadas, embora ela tenha uma cavidade maior aqui embaixo. Mas tudo bem, são quase equivalentes, mas com a lâmpada de mercúrio talvez sendo ali um pouco melhor do que essa lâmpada de haleto metálico, certo? Dá uma olhada no xenônio, o xenônio é horrível também, né? O xenônio ele tem quase nada no ultravioleta, muito pouco no espectro visível e aquece pra caramba também no, no infravermelho. Então não é bom também essa lâmpada de xenon não, tá? Por enquanto a gente fica com essa de mercúrio mesmo. Vamos ver a LED. A LED, cara, a LED é muito melhor. Olha só, a LED ela não tem quase nada no infravermelho e quase nada no ultravioleta, né? Falei errado. Quase nada no ultravioleta, quase nada no infravermelho. Aí sim, veja que ela tem uma boa quantidade de luz na região do espectro visível. Significa que ela fornece uma boa iluminação para aquele ambiente. Então, a melhor lâmpada para a gente aqui é essa lâmpada de LED, certo? Lâmpada de LED, alternativa para a gente aqui, letra E, certo? Bem tranquila também essa questão, né? Bem tranquila. Então, é uma questão de análise de gráfico, e você tem que saber que a questão que está relacionada a esse aumento na temperatura no ambiente, né, esse aquecimento, era a, a radiação em infravermelho. Isso aí é necessário, na verdade, que você saiba. Já caiu em mais de uma questão do Enem, essa questão da radiação infravermelha estando relacionada com a energia térmica do ambiente, certo? Bem, vamos para a quarta questão. Estamos chegando no final. Essa questão 4, creio que seja a penúltima questão, exatamente. A gente está chegando aqui na penúltima questão dessa listinha. Questão 4, ela diz o seguinte: é comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Então a gente quer usar, importante isso, ó, usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores luz primárias, vermelho, verde e azul, e das cores luz secundárias, que são amarelo, que é igual ao vermelho mais o verde, o ciano, que é o verde mais azul, o ciano é aquela cor, aquele azul esverdeado, água do mar, tá? E o magenta, que é o vermelho mais azul. Magenta seria aquela coloração rosa, roxa, tá? Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? Então, veja só. A situação. O fotógrafo, ele está ali tirando as fotos, só que ele está tirando ao natural, e aí tem uma forte exposição à luz verde, tá? Forte composição de luz verde. Isso vai fazer com que objetos, principalmente os brancos, tenham uma coloração esverdeada. Isso porque se está chegando luz verde no objeto branco, ele vai acabar também refletindo essa cor verde, certo? Então, os objetos eles vão ter essa cor esverdeada. O que a gente quer fazer é filtrar essa cor verde. A gente não quer deixar a cor verde passar, tá? A gente quer usar um filtro de uma certa cor que diminua a quantidade de verde que está passando. É errado eu dizer que o filtro tem que ser verde justamente porque se eu usar um filtro verde, e a gente já viu isso em questões anteriores, o filtro ele deixa passar justamente aquela cor que ele possui, tá? A gente viu isso na questão do vidro, que era justamente um vidro verde que deixava a luz verde passar por ele. A gente viu isso na questão da vitrine, no qual a vitrine ela era vermelha, ela poderia ser vermelha, né? E ela deixava então passar luz vermelha por ela, certo? Então o que a gente não quer de jeito nenhum é um filtro verde.
que a gente quer fazer é justamente não deixar o verde passar. Qual cor de filtro a gente vai escolher para isso, certo? Então vamos lá. Será que a gente vai escolher um filtro na cor ciano? Olha só, a cor ciano, ele fala pra gente, inclusive, a questão foi bonzinha. A questão, ela disse pra gente que o ciano era o verde mais o azul. Se eu usar um filtro ciano, ele vai deixar verde e azul passarem. Mas eu quero diminuir verde. Então eu não quero um filtro ciano, tá? Eu já quero diminuir o verde, eu não quero que o verde passe. O ciano não ajuda com isso. Filtro verde, o principal a ser descartado pela gente, a gente já viu, tá? Se o filtro ele é verde, ele vai deixar passar o verde. Não é bom. C, amarelo. Amarelo, pela mesma razão que o ciano não é bom, o amarelo não é bom. O amarelo é a soma do vermelho mais o verde. Se eu não quero deixar o verde passar e eu coloco um filtro do amarelo, eu vou estar deixando o verde e o vermelho passarem, certo? Letra D, magenta. Magenta é a soma de duas cores primárias ali, vermelho e azul. Olha só. Então, magenta é bom, né? Porque o magenta ele vai deixar o vermelho e o azul passarem, mas ele vai filtrar o verde. Melhor, ele vai filtrar ali o vermelho e o azul e ele não vai deixar que a composição verde passe, certo? Então, um filtro bom para isso é o magenta. Resposta correta aqui, letra D, magenta. Porque o magenta não vai deixar que o verde passe por ele. Aí você pode perguntar, tá, e por que que não é o vermelho? O vermelho também não vai deixar que o verde passe por ele. Tá correto, o vermelho não vai deixar que o verde passe por ele. Porém, o vermelho também impede que o azul passe por ele. Dessa maneira, se você impede que o azul passe por ele, você acaba tendo, a consequência disso aí seria a fotografia em tons mais avermelhados, que apenas o vermelho passaria por ele, não passaria nem verde nem azul, certo? Você teria com coloração em cores, em tons mais avermelhados. No lugar de você ter tons esverdeados, como era antes o filtro, se você colocar só o vermelho, você vai ter tons avermelhados, certo? Então, a resposta aí é o magenta, ok? Questãozinha bem interessante essa do Enem, gostei dessa questão, certo? Bem, vamos encerrar agora com a última questão. A última questão, Remaria, já estou com medo do gráfico, ele diz o seguinte: para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Olha o seguinte, essa questão aqui ela é muito semelhante a essa questão anterior, que foi a primeira que a gente já tinha resolvido, tá? O enunciado dela, a princípio, é muito semelhante. Eu já estou achando aquele gráfico que aparece ali também muito semelhante. Vamos ver se ele segue com essa semelhança, tá? Beleza. Aí ele diz: a figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Então, tá aqui a figura 1. A gente vê realmente que tem em um ponto desse gráficozinho, pelo menos, uma um comprimento de onda, tá aqui, ó, no qual a intensidade absorvida ela é máxima. Tudo bem. O que mais? Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores, figura 2. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Exatamente. Tá? É muito parecido, é quase a mesma questão anterior. Então, é isso que você tem que ficar ligado também em questões de Enem, porque eles repetem muito questões. Tá? A questão ela não é exatamente a mesma, escrita da mesma maneira, com as duas figurinhas exatamente iguais, mas a ideia das duas é exatamente a mesma, tá? Pelo menos até aqui. Vamos ver se o que ele vai pedir vai ser igual, mas a ideia até aqui é a mesma, certo? Então, olha só, ele diz que o comprimento de onda correspondente a cada objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima. Na outra questão, a gente viu a questão das cores complementares. É a mesma ideia, certo? Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Então, a gente quer saber, olhando aqui para
esse carinha aqui, vendo por esse carinha aqui, qual a cor que ele tem. Então, olha aí para a figura 2 e a gente olha o seguinte: se uma substância absorve nesta região aqui, ela apresenta essa cor. É justamente a questão de aparecer, de apresentar a cor do oposto. Se ela absorve luz em uma região com certa frequência, ela vai apresentar a cor com a região exatamente oposta a ela, certo? Sabendo disso, fica bem mais fácil para a gente, novamente. A gente sabe aqui, ó, pelo gráfico da figura 1, que o comprimento de onda vale 500 nanômetros. Basta a gente procurar na figura 2, onde é que estão esses 500 nanômetros. O gráfico ele começa aqui do 400 nanômetros e ele segue no sentido anti-horário. 400, 470, 490, opa, 490. Se o 490 está aqui e aqui em cima já é 560, isso significa que a frequência de 500 nanômetros está em algum lugar por aqui, certo? Está mais próximo do 490 nanômetros. E aí a gente vai olhar onde é que se encontra a frequência, né? A frequência oposta a ela, a região oposta a ela. A região oposta ao verde é o vermelho. Nesse caso, apareceria por aqui a, a cor que ela teria, tá? Apresentaria esta cor. Então, absorveu nesta cor, absorve nesta região, apresenta essa cor, apresenta essa cor. Ou seja, a cor vai ser vermelha, tá? Vindo aqui, a gente marca a letra E, alternativa vermelha. Veja que é uma questão exatamente igual à questão anterior que a gente tinha feito. Uma ideia de observar um certo gráfico. Do outro lado, a gente tem essa questão das cores complementares, que são cores opostas ali. Uma região absorve aquele comprimento de onda, na outra apresenta aquela cor, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, se escreve aí embaixo que eu vou estar dando uma olhada e respondendo a quaisquer dúvidas que vocês possam ter, certo? É isso aí, até a próxima. Valeu!